Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós iniciamos o capítulo 6 de São Mateus, que ainda é parte do Sermão da Montanha. Aqui, Jesus nos fala daquelas obras que nós estamos acostumados na nossa vida, né, de crescimento espiritual. Trata-se da esmola, da oração e do jejum. Mas, ao falar destas três obras importantes, necessárias para o nosso crescimento espiritual, Jesus sempre tem em vista uma realidade negativa, ou seja, os hipócritas. E ele repete isso a cada vez. Quando deres esmola, nós não devemos fazer como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Quando nós orarmos, nós não devemos fazer como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças. Quando nós jejuarmos, não devemos desfigurar o rosto, né? Porque é assim que ficam os hipócritas. Mas o que é um hipócrita? Bom, a palavra hipócrites em grego quer dizer personagem. Ou seja, trata-se de uma aparência exterior que não corresponde a uma realidade interior. Hipócrita é quando nós fazemos algo externamente e não há nenhum movimento interior que corresponda àquele ato. Em linguagem popular, podemos dizer, é puro teatro. Pois bem, isso que para nós cristãos é uma coisa tão óbvia, não é óbvio nas outras religiões. Ou seja, as outras religiões, como, por exemplo, as religiões tribais da África, ou até mesmo a religião dos muçulmanos, as religiões não exigem conversão de coração. Elas exigem um ritual externo. Elas exigem, quando muito, uma lei externa de comportamento. Mas a mudança de coração é algo muito tipicamente cristão. E nós que crescemos numa cultura, claro, que é uma cultura cristã esfacelada, mas é uma cultura que ainda tem algo de cristianismo, nós achamos a coisa mais óbvia do mundo, mais evidente, que as nossas ações externas devem corresponder às nossas ações internas. Não podemos fazer teatro, não podemos ser hipócritas. Até aí, tudo muito bem. O problema é que o diabo, esperto que ele é, ele sabe virar o ensinamento de Deus ao contrário, para paralisar os cristãos. Como é que o diabo faz isso? Bom, veja só. Todas as vezes que você se põe a fazer uma obra boa, vamos supor, você vai jejuar, você vai rezar, você vai dar esmola. Se você for olhar para dentro do seu coração, você vai notar que o seu coração tem duas tendências. A não ser que você seja já um grande santo purificado, todas as vezes que você faz um ato bom, existe possivelmente aí uma intenção boa, uma vontade de fazer o bem, de amar, mas ao mesmo tempo tem lá também uma vaidade, uma vontade de ser admirado, de ser aplaudido. E aí nós ficamos prisioneiros de uma coisa chamada vanglória, em grego
quenodoxia, ou seja, a vaidade, que é uma miséria universal. Ou seja, para os iniciantes, para quem está iniciando a sua vida de santidade, quando você faz um ato bom, por mais que você esteja interiormente decidido, eu quero amar Deus, eu quero fazer isso por Deus, eu quero fazer isso pela glória de Deus, por amor a Jesus, tem sempre um sujeitinho aqui observando você e dizendo assim, nossa, como ele é santo. Nossa, como ele está ficando virtuoso, como ela está ficando virtuosa. E aí, você fica paralisado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se você vai rezar, você sabe que está fazendo uma coisa boa, mas a vaidade pode visitar você. Aí então você não reza, para não ter vaidade. Mas aí fica sem fazer o ato bom da oração. Se você vai ajudar os pobres com a caridade, com a esmola, você sabe que está fazendo um ato bom, mas tem sempre aquela vaidade lá dizendo, olha, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Ah, então não vou dar esmola, porque isso daí é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Vamos entender com muita clareza. A hipocrisia é quando você está fazendo a coisa por mero teatro. A hipocrisia é quando você acha que a religião que agrada a Deus, ela consiste em atos externos sem nenhuma mudança interna. Quando você faz para Deus uma oração em que você quer comover Deus de forma teatral, como você, quem sabe, quer comover sua mãe para lhe dar um docinho. Mas dentro não há sinceridade. Deus vê os corações. E exatamente porque vê o seu coração, Ele rejeita os atos hipócritas que são teatrais. Mas Ele aceita os atos de boa vontade, mesmo que eles sejam um pouquinho claudicantes, um pouquinho mancos, um pouquinho faltosos, mesmo que você reze e tenha lá uma pontinha de vaidade. Não dê bola para essa vaidade. Fixe seu olhar na intenção reta. Purifique sua intenção. Vai ter sempre ali, sempre, não exagero, os grandes santos não têm mais isso, mas para os iniciantes vai haver sempre uma mescla de intenção um pouco inadequada. Não dê atenção para isso. Olhos fixos em Cristo. Olhos fixos na intenção principal. Aprenda a rir deste teatrólogo que está dentro de você. Aprenda a rir deste vaidoso. Não dê bola para ele. Faça piada dele. Escarneça. Porque rindo, você desmonta o vaidoso e alegra a Deus. Com um coração pequenino, faça as obras boas, olhos fixos em Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.